Arnaldo é um jovem como muitos outros. Durante o dia, vai à escola, fica horas no computador, assiste televisão, enfim, vive um cotidiano mais do que normal. Mas à noite, no sótão de sua casa, tudo se transforma. Ele mergulha nos livros e contempla o céu. Nesses momentos, com a curiosidade aguçada, Arnaldo assume uma nova identidade. Ele é o Geodetetive. As aventuras do Geodetetive. Episódio de hoje, por que aqui é mais quente do que lá? Puxa, eu achava que entendia muito bem uma coisa, que agora eu começo a desconfiar que não é tão simples quanto parecia. Sagan, você tá aí? Pois não, caro Geodetetive. Diga do que se trata. Estou aqui, às voltas com uma questão. O Sol é muito maior que a Terra e está bem longe dela, certo? Nesse caso, podemos assumir que os raios solares atingem a Terra em paralelo. Correto, Geodetetive. Agora o que está me intrigando é o seguinte. Se em todos os lugares da Terra os raios solares chegam em paralelo, por que existem lugares mais quentes que outros? Acho que você vai ter que encontrar alguém para me ajudar, viu? Claro, Geodetetive. Localizando dados. Encontrado. Mauro é astrônomo e dirige um importante observatório há mais de 10 anos. Ele dá palestras e cursos pelo mundo todo. Gosta de observar o espaço e por vezes passa as noites em claro para contemplar as estrelas. Ótimo. Está na hora de você fazer seu truquezinho, Sagan. Vamos. Preciso entrar imediatamente em contato com o Mauro. Olá, meu caro Geodetetive. Puxa, é um prazer entrar em contato direto com uma figura tão ilustre. Há muito tempo que venho esperando uma oportunidade dessas. O seu assistente acaba de me falar de algumas dúvidas suas e aqui estamos nós, cara a cara. Em que eu posso ajudar? Boa noite, Mauro. O prazer é todo meu. Desculpe o incômodo, mas é que eu ando preocupado com a seguinte questão. Se todos os lugares da Terra recebem raios de sol paralelos, por que esses raios não aquecem todos os lugares com a mesma intensidade? Bom, Geodetetive, sua pergunta é simples e direta, mas a resposta nem tanto. Eu imagino que você já conheça o movimento de rotação da Terra. Claro, o movimento de rotação é o que a Terra faz em torno do seu eixo. Para dar uma volta completa ao redor do próprio eixo, a Terra leva 24 horas, ou um dia. E por causa desse movimento de rotação, na parte da Terra que estiver voltada para o Sol, será dia. E na outra parte da Terra, a que não estiver sendo atingida pelos raios solares, será noite. Exato, Geodetetive. Da superfície da Terra, vemos o Sol caminhar no céu ao longo de um dia. Mas de outro ponto do espaço, é possível perceber o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo e o Sol parado. Nós chamamos o que vemos da Terra de movimento aparente do Sol. E chamamos de meio-dia solar o momento em que o Sol, nessa sua aparente trajetória, está mais alto no céu. Então, num dado ponto da Terra, quando chega ao meio-dia solar, ou seja, quando o Sol está em sua altura máxima, as sombras atingem o seu tamanho mínimo. Mas como isso ajuda a explicar o fato de que nas regiões próximas do Equador, as temperaturas são em média muito mais altas que nas regiões próximas dos polos? Isso acontece porque a intensidade da radiação solar varia de acordo com o ângulo de elevação do Sol em cada região do planeta. Localidades que ficam na mesma longitude possuem o mesmo meio-dia solar. Vamos visualizar isso. Vamos escolher um meridiano e ver como os raios solares incidem em diferentes pontos sobre ele. Observe esse ponto P no exato instante de seu meio-dia solar em um determinado dia do ano. Traçamos a reta T, tangente à circunferência e que passa pelo ponto P. Essa reta representa a linha do horizonte. Como os raios de Sol podem ser considerados retas paralelas, eles vão interseccionar a reta T formando dois ângulos. O menor deles é o ângulo de elevação do Sol ao meio-dia solar.
Se a gente desloca este ponto ao longo de um mesmo meridiano, dá para perceber a diferença no tamanho do ângulo máximo de elevação do Sol. Quer dizer, então, que a absorção solar pela Terra varia com esse ângulo de elevação do Sol, certo? Certíssimo! Vamos ver isso com mais detalhes. Aqui, no observatório, eu criei um jeito bem prático de dar essa explicação para os visitantes. Olha só, uma placa retangular, quando colocada perpendicularmente à luz do Sol, recebe uma determinada quantidade de luz e energia solar. À medida que essa placa se inclina, a incidência de raios solares diminui, diminuindo a energia solar que a placa recebe. Entendi. A energia solar recebida pela placa inclinada corresponde então a uma fração da energia solar recebida pela placa quando ela está perpendicular à luz do Sol. É isso! E veja só, a proporção entre a incidência solar na placa inclinada e na placa perpendicular é o seno do ângulo da inclinação em relação aos raios solares. Por exemplo, se a placa fizer um ângulo de 30 graus com os raios solares, ela vai ter metade da incidência solar da placa perpendicular aos raios. Então eu acho que eu já entendi por que as regiões próximas do Equador são mais quentes. É porque nessas regiões, em grande parte do dia, os raios solares incidem em ângulos maiores, mais próximos de 90 graus. Por isso, a intensidade da radiação solar é mais forte. Isto mesmo, geodetetive. Como você sabe, o meio-dia solar ocorre na mesma hora em cada meridiano. Veja esta ilustração que mostra a variação do ângulo máximo de elevação do Sol no meio-dia solar, num dia do ano, em diferentes localidades de um mesmo meridiano. Na faixa da chamada zona tropical, mais próxima do Equador, este ângulo é mais próximo de 90 graus e, como você observou, uma das consequências disto é que a temperatura média nesta região é mais alta. Mas, Mauro, é só no Equador que os raios do Sol incidem a 90 graus sobre a Terra? Não, geodetetive. Na verdade, isso também acontece em alguns pontos da chamada zona tropical em diferentes ocasiões. E mesmo sobre a linha do Equador, os raios solares só incidem com o ângulo de 90 graus em 2 dias do ano. E isso se deve a 2 fatos importantes. O primeiro deles é que a Terra, além de girar em torno do seu próprio eixo, também gira em torno do Sol, no movimento de translação, descrevendo uma curva elíptica, que é quase uma circunferência, denominada órbita. Essa curva é chamada de eclíptica e o plano que a contém é chamado de plano da eclíptica. Esse movimento ao redor do Sol dura 1 ano, ou, mais precisamente, 365 dias e 6 horas. E o segundo fato é que no movimento de translação, o eixo de rotação da Terra ao redor de si mesma não é perpendicular ao plano da eclíptica, e sim inclinado a um ângulo de 23 graus e 27 minutos. Por isso, a posição da Terra em relação ao Sol não é a mesma em todos os dias do ano. Exatamente, geodetetive. Isso tem várias consequências e uma delas é justamente que o ângulo de elevação do Sol em cada localidade varia, ocasionando dias mais quentes e dias mais frios ao longo do ano. E como eu disse, em apenas 2 dias do ano, os raios solares vão incidir em um ângulo de 90 graus sobre o Equador. Isso acontece aproximadamente em 21 de março, quando começa o outono, e em 23 de setembro, quando começa a primavera aqui no Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte é o contrário. 21 de março é o início da primavera e 23 de setembro, o início do outono. Isso mesmo. Além disso, o ângulo de inclinação da Terra define 2 paralelos especiais, que são os de latitude 23 graus e 27 minutos, norte ou sul. O do norte é chamado Trópico de Câncer e o do sul, Trópico de Capricórnio. E o Sol fica a pino no meio-dia solar apenas uma vez por ano em localidades situadas em cada um desses 2 trópicos. No Trópico de Câncer, isso ocorre aproximadamente no dia 21 de junho.
Já no Trópico de Capricórnio, o dia é aproximadamente 21 de dezembro. Essas datas de ocorrência de sol a pino nos trópicos marcam oficialmente o começo das estações de inverno e verão nos diferentes hemisférios. A região localizada entre esses dois trópicos é justamente a que recebe o nome de zona tropical. É a região mais quente do planeta. Os ângulos de elevação máxima do Sol variam ao longo do ano, mas ainda assim sempre possuem valores grandes. Além disso, cidades entre os trópicos possuem sol a pino 2 vezes por ano. Exatamente nos trópicos, o sol está a pino só 1 vez por ano e os locais entre os trópicos e os polos jamais veem sol exatamente a pino. Nossa, que legal isso! Eu nem suspeitava que as latitudes dos trópicos e as datas de início das estações estavam relacionadas com o ângulo de inclinação da Terra. Pois é, caro geodetetive, e na verdade isso também tem a ver com dias e noites mais curtos ou mais compridos. Com licença. Bom, agora eu preciso receber um grupo que veio observar as estrelas. Eu vou ficar esperando a sua visita, hein? Pode ter certeza que eu não vou demorar para aparecer por aí. Bem, Mauro, muito obrigado pela ajuda. E até outro dia, então. Sagan, essa conversa com o Mauro me tirou muitas dúvidas, mas também despertou várias outras. Descansa bem essa noite, pois acho que amanhã vou precisar de novo dos seus serviços. Pode deixar, geodetetive. Boa noite.